São Paulo eliminado. Qual sentimento prevalece mais no torcedor? Caiu com dignidade? Revoltado com a arbitragem ou com a própria diretoria? Quem parece ter saído imune após a desclassificação foi o Zubeldia, né? Que surpreendeu na escalação e mesmo assim o time ficou muito competitivo. Mas e agora? Quais são os próximos passos do São Paulo? Roda a vinheta. Foi surpreendente até ver como logo no começo do jogo, principalmente assim, primeiros 30 minutos ali do primeiro tempo, o São Paulo jogou de uma maneira que fez com que o Palmeiras não entendesse direito o que estava acontecendo no jogo, sendo que tinha tudo a seu favor, né? Enfim, jogou no dia que queria, no seu gramado, e mesmo assim, diante dessas adversidades, o São Paulo pode não ter atacado tanto ou criado tantas chances, mas conseguiu especular bem ali com as cartas que tinha na manga, né? Até melhor do que o Palmeiras. A escalação foi bem... acho que muita gente, muito torcedor do São Paulo olhou a escalação na hora que saiu e falou, meu Deus, o Oscar vai jogar de volante. Aí você já lembra da vez que colocaram o Nestor como segundo volante, né? Uhum. Naquela final do Paulista, Rames Rodrigues jogando. E aí você olha e pensa, nossa senhora, ele ainda vai colocar o cara de volante. Você fica com medo, né? O torcedor fica com medo e já aconteceu algumas... poucas, é verdade, nessa história recente, mas já aconteceram algumas pataquadas aí do São Paulo nesse estádio que o torcedor não gosta nem de lembrar, né? Contudo, o São Paulo, com essa escalação, surpreendeu, porque teve o controle do jogo nos primeiros 30 minutos, né? Teve o controle, exatamente. O Oscar, ele não estava jogando de costas, né, para a marcação. Então ele não estava sendo acostado por esse forte meio-campo do Palmeiras. E ele estava jogando mais de frente, com um pouco mais de, não liberdade, mas uma posição dele corporal ali, olhando o jogo de frente, para distribuir melhor a bola. Uhum. E então foi surpreendente isso, o São Paulo não ter sofrido a pressão que se espera de um mandante como o Palmeiras nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo. Acho que era muito importante o São Paulo conseguir neutralizar essa pressão no início do jogo, né? E o que também foi surpreendente é o fato de que o Palmeiras não teve esse domínio do meio-campo que se esperava, né? Com um meio-campo físico, Martínez, Richard Rios, jogadores muito fortes. Parecia que o São Paulo, pela escalação, quer ser engolido no meio de campo. E não foi bem isso que aconteceu, né? O Abel Ferreira ele mesmo disse na coletiva de imprensa que óbvio que ele não assumiu que foi surpreendido, mas ele enalteceu a estratégia usada pelo Zubeldia para bloquear, né, esse sistema de jogo do Palmeiras. E o Abel é um treinador muito cauteloso. Então, quando ele viu essa escalação, com certeza ele tomou alguma providência, porque você vê claramente que o Palmeiras, a gente vai chegar lá também, porque é a origem do gol, né, a saída de bola, mas a saída de bola do São Paulo não era acossada. O Palmeiras estava marcando no meio de campo, então ele se preservou, ele não foi com tudo para abafar o São Paulo, que o São Paulo propunha, o São Paulo sim, que propunha o jogo, né, propunha ter a bola. E o primeiro tempo foi basicamente isso, sem muitas grandes chances, mas o São Paulo com muita posse de bola, tendo controle do jogo, que é uma estratégia que você pode adotar num jogo único, campo do adversário, gramado sintético, a torcida, só tinha a torcida do Palmeiras, e assim como a gente tinha previsto, seria um jogo enroscado, um jogo estratégico, né? Até que, aos 45 minutos, aconteceu o fatídico lance, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes, a gente vai falar do segundo tempo, e da atuação de uma figura que a gente também tem falado bastante aqui, do Lucas Moura. Não dá para tirar da equação que, de fato, ele apanhou muito, né, no jogo. O Palmeiras desceu a madeirada para cima do Lucas, muitas vezes mais de um jogador cometendo faltas, né? Às vezes mais de 2. Chegou a 3 jogadores descerem a lenha para fazer falta. E aí ele fica tentando sempre um drible a mais, uma puxada a mais. Não dá para fazer isso no gramado sintético. A bola pinga, os caras vêm e vão te jantar. Parece que o Lucas não estava jogando simples. É muito difícil dele dar essas arrancadas, porque o kick da bola é diferente, né? Exato. O estilo de jogo dele é carregar a bola. Jogar com a bola no pé em velocidade. Nesse tipo de gramado, é quase impossível. É quase impossível fazer isso. O Lucas, esse jogo, ele deveria ser obrigado a mudar um pouco o estilo de jogo dele.
ser lançado em velocidade, não carregar a bola em velocidade. Porque você via claramente que a bola pipoca no pé, nessa que ela pipoca no pé, é o tempo suficiente para a zagueirada chegar e interceptar ele. Exatamente. E aí, vamos supor, normalmente ele consegue o primeiro drible, né? Ou o drible que eu digo é tirar um dos jogadores ali do adversário da jogada. Não é para tentar o segundo, muito menos o terceiro. Assim, e isso foi constante. O tempo todo ele tomava essa decisão. O que me deixa assombrada é um jogador do tamanho dele não conseguir perceber isso durante o jogo. Não ter essa realização assim durante o jogo. Nossa, eu acho que eu tô tomando as decisões erradas. Parece uma teimosia. Parece, tipo, você quer forçar uma forma redonda dentro de um quadrado. Não vai entrar. Precisa ter ali uma malandragem, né? Um entendimento mesmo. E é uma coisa que é prejudicial até para ele. E ele, inclusive, se machucou. Enfim, para arrematar o jogo, né? No segundo tempo, São Paulo, enquanto teve perna, teve mais a bola. O Palmeiras, estrategicamente, se defendeu muito bem. Ele se defende muito bem, né? Fecha muito bem os espaços. E conforme o São Paulo foi cansando, o Lucas saiu, Luciano saiu, São Paulo precisou fazer o Alan Franco sentiu, saiu, tirou o Ferrarese, e conforme o São Paulo foi desidratando, né, o time, o Palmeiras foi criando mais chances e, enfim, o Rafael fez outras boas defesas. Mas não foi suficiente, o São Paulo saiu desclassificado. E aí a gente vai falar do lance crucial do jogo, assim, do pênalti. A primeira impressão que eu tive, foi pênalti, né? Vendo ao vivo. Aí o sentimento meu foi esse. São Paulo tirou 100 litros de leite no primeiro tempo, jogou muita bola e deu uma bica no balde com esse lance derradeiro, assim, o lance dos 45 do segundo tempo, saída de bola, Rafael dá um passe errado, em vez de isolar ela, o Arboleda escorrega, uma lambança, mas na imagem seguinte a gente já pôde ver que o Vitor Roque, que não fez absolutamente nada do jogo, a não ser cavar esse pênalti, ele procura a perna do Arboleda, que tenta tirar, cava o pênalti, e o juiz apita antes do lance terminar. Essa que é a grande questão, né? Eu vou mostrar aqui, só para a gente ilustrar, como é possível o juiz ter tanta convicção num lance, se ele nem... Ele deve estar uns 40 metros da imagem, ele nem aparece na imagem. Esse aqui é o momento do pênalti. É o momento do pênalti. Você não vê o juiz no quadro. Como que ele pode ter tanta convicção desse lance? E aí o VAR também achou que foi pênalti, enfim. Lembrando que esse juiz, o Flávio Rodrigues de Souza, e o VAR, Rodrigo Guarizo, eles estão afastados, né? Eles foram afastados pela CBF no ano passado. Eles haviam sido afastados ano passado, depois de um jogo entre Vitória e Fluminense, em que eles fizeram uma coisa parecida com essa daí. É a mesma dupla de juiz e de VAR, e aí ele foi afastado. O Fluminense reclamou muito, e aí a CBF optou por afastar este cidadão. Não tem como analisar o jogo sem analisar esse lance. Mas por que o São Paulo não fez mais? Porque é um jogo de poucas chances mesmo. O jogo já teria poucas chances, né? A questão que eu falo é o seguinte, vou até voltar aqui, porque não foi só esse lance, né? Porque, antes de tudo, se ele não dá o pênalti, se ele deixa o jogo seguir, ele poderia ser, se fosse pênalti, ele poderia ser corrigido pelo VAR. Mas tem outro fator também. A possibilidade do Veiga estar impedido também se o lance continua. Exatamente. Não é que o Palmeiras desistiu da jogada. Não, peraí, o Veiga ele poderia estar impedido depois do toque, e aí anularia o lance. Mas além da arbitragem, desse lance pontual, que decidiu praticamente o jogo, que estava igual, ele resolveu adotar uma postura diferente do jogo que ele apitou na fase de grupos, que ele parava o jogo o tempo inteiro. O critério dele era, encostou da falta. O jogo bruto, encostou da falta, beleza. Nesse jogo, ele fez o contrário. No primeiro tempo, ele fez o contrário. Ele deixava o lance seguir. Teve algumas faltas que ele não deu, que ele fez vista grossa, e na última bola do primeiro tempo, ele resolve mudar o critério dele. E no segundo tempo, depois disso, ele começou a apitar tudo, parou o jogo toda hora. Ele ficou tentando dar uma compensadinha ali pro São Paulo, né? Passou a dar faltas a favor do São Paulo ali perto da área. Uhum. Enfim, aí o VAR concorda com isso, vendo em todos os ângulos, é estranho. Agora, o que é a verdade? Aí eu espero que para o Palmeiras e para o palmeirense, agora já esteja pago o que eles acham que foi aquele favorecimento lá, que não traçou a linha. Isso aí eu tô falando na Copa do Brasil de 2022, vai fazer 3 anos. Uhum. Então tá bom, agora tá feito aí no Paulista, e vamos ver
os próximos passos. Né? Então agora a gente vai falar quero até ilustrar isso aqui, para falar, né? Porque esse jogo foi permeado por toda essa questão de bastidores, joga no sábado, no domingo, na segunda, escala de arbitragem, São Paulo divulgando nota. E aí, só para dar uma passada rápida para falar sobre isso, eu fiquei pensando assim, quando eu vejo esse tipo de cena, né, eu fico lembrando de Game of Thrones, você acredita? Você já sabe por quê, né? Uhum. Porque, assim, no reinado da Federação Paulista, do futebol paulista, o rei é o Reinaldo Carneiro Barros, né? Bastos, né? Bastos. Essa figura, né? Que tá no meio da Leila e do Casares. Ele é o rei, né? Ele que manda. E, na minha opinião, ele é o rei Joffrey, né? Mas quem manda mesmo no Game of Thrones é a mãe do Joffrey. É a Cersei. Quem tem o dinheiro mesmo, quem nos bastidores comanda é a Leila, né? Eu fiquei pensando, o Casares é quem, né? Nesse reinado aí. Quem que vocês acham que ele é? Pra mim, ele é o bobo da corte. Ele senta na cadeira lá no colo do tal do Reinaldo, fala super bem da confederação, quando tem oportunidade de dar entrevista, aparece em foto, tá abraçado com esse cara, mas todas as decisões, não tem uma decisão da federação, tanto da CBF quanto da Federação Paulista, que favoreça o São Paulo de alguma forma. O São Paulo sempre joga nos horários mais esdrúxulos, esvaziando a capacidade do Morumbi, muda a data de horário de jogo na véspera, gente que já tinha comprado ingresso não vai porque mudou. Escala de arbitragem, São Paulo não dá pitaco, e a gente sabe que a Leila, muitos juízes aí não apitaram jogos do Palmeiras durante muito tempo, por causa de uma pressão da Leila. Ou seja, só para ilustrar, né, fica essa sensação, porque eu acho que muito São Paulino ficou revoltado nesse jogo. Acho que o time em si, o técnico, foram poupados, mas a arbitragem e a direção do São Paulo, que é subserviente, tem muita pompa, mas ao mesmo tempo é subserviente a esses desmandos aí, esses mandos, né, do príncipe Joffrey, essa figura, mas quem, na verdade, quem tem poder de influência mesmo, até porque é uma figura bilionária, né, a gente sabe que bilionário tem bastante influência, é a princesa Cersei. Rainha, tá, né? A rainha, né? Pode, tem alguma coisa a falar? Você falou pra mim, né? No livro existe o bobo, na série não tem o bobo da corte, né? No livro tem. Na série não tem, no livro tem, que é o cogumelo. Só para resumir, essa conta da omissão e da covardia da diretoria do São Paulo, ela chegou ontem. Isso acontece, esse tipo de lance acontece com um time que não demarca consistentemente as suas posições nos bastidores. A conta chegou. Bom, falando disso, sobre a eliminação e os próximos passos do São Paulo vai ter aí 2 semanas e meia sem jogo, né? A não ser que marque algum amistoso. É até curioso, porque o São Paulo, a final do Campeonato Paulista está marcada para depois da data FIFA. O primeiro jogo seria nesse final de semana, haveria uma pausa, vai haver uma pausa pela data FIFA, e depois, lá para o final do mês, acontece a grande final. Então, assim, ia encavalar, São Paulo continuasse a encavalar. Final do Paulista, 3 dias depois. Estreia 3 dias depois, né, no mínimo, né? Estreia no Campeonato Brasileiro, e 3 dias depois já é o início da fase de grupos da Libertadores, que acontece o sorteio agora dia 17 de março, para definir os times da fase de grupos, e a Libertadores já começa depois da primeira rodada, na semana da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, só para traçar um panorama, porque, enfim, acho que com a permanência aí do Zubeldia, o Zubeldia tem mostrado que ele é capaz de criar soluções, né? O que ele ia fazer nesse jogo, né? Ele pensou, nossa, eu não tenho o Pablo, não tenho o Luiz Gustavo, o Bobadilha não é confiável e o Marcos Antônio muito menos. Ele colocou o Oscar de volante, surpreendeu todo mundo. Enfim, ele tem Oscar foi o melhor jogador do São Paulo. São Paulo parou de jogar, assim, parou de ser mais perigoso quando acabou a bateria do Oscar nesse jogo, né? Então o Zubeldia, ele mostra que ele tem capacidade de criar alternativas, mesmo com essa escassez de mão de obra no elenco, e ser competitivo ao mesmo tempo, né? Então acho que vai ser um período que ele vai poder treinar o time, descansar o time, recuperar a gente que está fora, Luiz Gustavo, por exemplo, para entrar para o que interessa, porque, assim, na minha opinião, a primeira rodada do Brasileirão é mais importante do que todo o resto do que passou. Os 4 primeiros meses do campeonato, eles são menos da temporada, são menos importantes do que essa primeira semana que vai abrir o mês de abril, né? Concordo. Eu acho que o Zubeldia, ele demonstrou sim ser capaz de fazer essas variações táticas, talvez não com a velocidade que a torcida gostaria. Eu acho que o desafio dele é conseguir mobilizar o time para os jogos contra times menores, que vão acontecer na fase de grupos da Libertadores, por exemplo. Um dos potes que o São Paulo pode pegar é o cara bobo. Aí você imagina
tem um mau resultado contra o cara bobo Sim. da Venezuela. Enfim, eu tô dando um exemplo porque... Mas até mesmo no Brasileirão, ele, a estreia com o Sport, né? Eu acho que o BG tem esse desafio de conseguir mobilizar o elenco, os jogadores que entrarem, porque o São Paulo teve jogos muito ruins contra times menores no Paulistão. Os jogos maiores no Paulistão foi muito competitivo. Então, acho que é esse o desafio, fazer os jogadores entenderem que esses jogos também são parte da trajetória e muitas vezes podem significar, ao invés do Palmeiras ter esse mando de campo, o São Paulo poderia ter esse mando de campo no Morumbi, entendeu? Esses jogos contra menores são muito importantes e eu acho que esse aí é meio que um gargalo que precisa ser corrigido. É isso. Bom, acho que demos a nossa contribuição aqui, nosso pitaco sobre essa eliminação. Aguarde novos vídeos, a gente vai falar aí das finais dos estaduais, da pré-Libertadores, né? É isso? É isso. O que você acha? Deixa no comentário aí, qual que é o sentimento que fica depois dessa eliminação, da atuação do árbitro e da atuação da diretoria do São Paulo. Mesmo com a derrota, eu queria mandar um beijo para Maria, nossa priminha lá de Sorocaba, para o Júnior e para a Renata, os pais dela, tá bom? Continue acompanhando aí. Beijo, Maria. Estamos com saudade, beleza? Então é isso, né? Foi? Por hoje? Chega. Chega. Beijo na alma. Tchau, tchau.